Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marcos Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. A obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Então vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Nós estamos estudando o capítulo 6, Advertências Profundas. No último programa nós conversamos sobre a tarefa daqueles que encarnam com a mediunidade e com a doutrinação, né, como tarefa espiritual a ser desenvolvida, né, a par das suas tarefas ordinárias, né, a par das tarefas de sobrevivência. Então nós conversamos, né, o que o Telésforo diz, que os institutos, né, espirituais, todas as colônias, eles enviam e organizam turmas de pessoas que precisam, né, reencarnar trabalhando na mediunidade. E aí nós vimos que muitas pessoas acham que a mediunidade é assim um prêmio. É como se elas se fossem seres mais evoluídos. E a gente viu que não é bem assim. O próprio Emmanuel coloca no livro Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 11, quem são na realidade, na generalidade, os médiuns encarnados. Então, nós vimos que todos, pelo menos a maioria, 99%, são espíritos que fracassaram em encarnações através do poder, da ganância, da usura, da arbitrariedade, não é? Da violência. E muitos pedem, e é concedido, a oportunidade de resgatar os seus débitos clamorosos através do trabalho na mediunidade. E a gente viu o porquê. Porque o médium é aquele que vai viver, na realidade, duas experiências. A experiência pessoal de relação dele, do dia a dia, com a família, no trabalho, mas também a relação com ele com os espíritos. O Divaldo tomava banho com o espírito, desde os 8 anos aparecia ele até no banheiro, para tomar banho, não deixava ele sozinho, cobrando a ele, né? É o que ele chama de máscara de ferro. E tantos outros que apareciam, né? Como o Marco contou no programa, que o Jesus Gonçalves, a primeira vez que apareceu para ele, parecia um demônio, ele achava que era um demônio, e fora o que ele, né, nesses, acho que 80 anos de mediunidade, não, no caso ele tem 97 de mediunidade, ele não experienciou. No exercício dela. No exercício dela, desde que nasceu, né? Desde que nasceu, desde quando criança. Pequenininho, ele teve um alívio, né? Que foi, ele brincava com um espírito que se apresentava como um menino índio. Paraguaçu, isso, ajudava ele, brincava com ele, mas depois, né, quando ele fez uma certa idade, que ele conta, desde os 8 anos. Quem então, quiser, tem um livro escrito pela médium lá de Juiz de Fora, a desencarnada, Dona Sueli Caldas Schubert. O nome do livro é O Semeador de Estrelas. Isso. Muito bom. Que fala sobre a trajetória, algumas coisas da vida do Divaldo. Então, nós vimos isso, que apesar deles receberem toda a ajuda do mundo espiritual, né, para que esses consigam desenvolver a tarefa a contento, eles fracassam. O Telésforo diz que raríssimos conquistam algum êxito nos delicados mistérios da mediunidade, da doutrinação, e a gente conversou também um pouco sobre a questão da doutrinação,
que os doutrinadores também têm que ter muito cuidado, porque eles têm que conjugar aquilo que falam com aquilo que eles sentem. Porque o espírito, muito mais de escutar nossas palavras, eles sentem os nossos sentimentos, as nossas emoções. Como eu coloquei na nossa reunião mediúnica, eu já vi espírito dizer, você falou, mas o que mais me tocou é porque você está preocupado comigo, você tem carinho comigo. Eles sentem isso. E você entrar numa de querer dar lição de moral, quando você não tem, aí é o que aquele espírito falou lá na reunião mediúnica. Qual é a diferença da minha cachaça da encruzilhada para o seu uísque na sua casa? Porque o doutrinador, o dialogador, como a gente prefere falar, o dialogador estava dando lição de moral no espírito porque ele estava bebendo cachaça na encruzilhada, absorvendo aquela energia, né? Lógico, ele não bebe, não tem como, mas a energia ele tem como acessar. E aí vem o dialogador querer dar lição de moral, aí o espírito, nesse momento, o mentor da reunião deixou ele falar. Eu acho que já estava com tanta empáfia falando com o espírito, que aí o mentor falou, não, deixa ele falar o que ele quer, porque aí é a hora que ele fala. Não tem diferença eu beber na encruzilhada e você no seu barzinho em casa com seus amigos. Então, a gente tem que ter todo o cuidado no trato com os espíritos, porque o obsessor de hoje, ele foi a vítima de ontem. A gente não pode se esquecer disso. Então, a oração é para o que está sendo obsediado, mas também para o obsessor e, enfim, para a humanidade toda. Então, vamos começar a nossa leitura do programa de hoje a partir do parágrafo 3. Isso. Não é? Do capítulo 6. Outras colônias de nossa esfera providenciam tarefas da mesma natureza, mas pouquíssimos são os que se lembram das realidades eternas no outro lado do véu. Então ele está dizendo que não é só nosso lar que envia espíritos para reencarnar como médiuns e dialogadores. Outras colônias da mesma esfera também enviam, não é? Mas é o que ele diz. O que acontece quando chega aqui, se esquece que é espírito. Por isso é que a evolução real se dá no corpo. Uhum. A evolução real é no corpo. Porque é o que ele está dizendo aqui. No outro, raras, pouquíssimos, esse superlativo aí é porque é minoria. Lembra daquilo que prometeu. É isso que ele está dizendo aqui, da realidade do outro lado do véu, é aquilo do plano espiritual que todo mundo... Por que ele está dizendo aqui para esses trabalhadores aqui do Ministério da Comunicação? Porque ele sabe que são espíritos que vão ter que reencarnar novamente daqui a pouco, como o André Luiz. Mas se vai cumprir ou não, pela experiência que ele tem, são mínimos. Então, é aquilo que a gente fala, que os espíritos nos dizem. Nós somos os campeões da promessa não cumprida. Coisas que nós prometemos, sabíamos que as dificuldades que íamos passar, falamos que vamos vencer, isso e aquilo. O grande exemplo disso que nós temos é no Evangelho, no próprio Evangelho. A gente sempre cita Pedro. Conviveu com Jesus 3 anos, vendo o que viu. Não foram só aquelas meia dúzia de cura que tem lá no Evangelho, não. Jesus fez, como diz João. Se fosse escrever o que Jesus fez, não caberia nos livros da terra. E viu o que viu, presenciou o que presenciou, constatou, mas na hora lá da prova, vamos dizer assim, do vamos ver, ele nega Jesus. Jesus falou, você vai me negar 3 vezes. Não, senhor, não vou não. Ficou magoado. Mas ele não se conhecia. Aí é que é a questão. Porque o autoconhecimento, saber quem nós somos ali na realidade, na hora ali da coisa. Porque na hora da crucificação, ele negou e outra coisa, tem um agravante ali. Foi uma mulher que questionou ele. Não estou dizendo aqui coisas machistas. Uma foi uma mulher. Porque naquela época a mulher não podia nem falar. E uma mulher questionar ele e dizer covardemente que não conhecia. Não é? Não tô assim, mas o bacana é que ele se arrependeu depois e caiu em si, tudo bem. Mas nós estamos dizendo nessa questão de não nos lembrar das realidades eternas, né?
E aí, continuamos. A ignorância domina a maioria das consciências encarnadas. E a ignorância é a mãe das misérias, das fraquezas e dos crimes. Essa ignorância, né, que ele está falando, não é só a ignorância intelectual. É a ignorância a nível da gente não meditar nas leis de Deus, não meditar nas orientações do Evangelho, porque está tudo ali. Mas a gente acha que sabe mais do que Jesus, a gente acha que pode, né, dirigir a nossa vida melhor do que Deus, e aí a gente se fecha com essas ideias, a gente se fecha à ajuda que vem do mundo espiritual, porque eles estão sempre prontos a nos orientar. Mas a gente se fecha nessa nossa supervalorização pessoal, não é? A gente conheceu não é? Algumas pessoas conhecem ou conheceram, né, no movimento espírita, um médium chamado Sr. Valdo Vieira. Ele foi um médium que trabalhou com Chico Xavier e a técnica mediúnica era muito parecida dos dois. A psicografia era igual. Tem livros, muitas obras, inclusive de André Luiz, é metade por Sexo ele, Destino. Metade pelo Valdo. Isso, em cidades diferentes. Inclusive, fazendo a propaganda aqui, tem um livro psicografado pelo Valdo, só por ele, chamado Ceareiros de Volta. É sensacional. É um livro, é uma obra assim, um tesouro aquele livro. Porque a primeira mensagem que o médium psicografa é para ele. Como o Divaldo, a Joana de Anjos falou para o Divaldo. Numa ocasião que o Divaldo se sentia muito perseguido e tal. Ela só não escreve nada para mim, só escreve para publicar. Ele contou isso. Não, meu filho, você está enganado. Olha, eu sempre escrevi para você. Você vê lá, tudo é para você. Você que publica. É claro, ela está dando um ensinamento. Claro que é para divulgar, mas a primeira é para o médium. E os Ceareiros de Volta é para aqueles que já têm um conhecimento do espiritismo, mas são no sentido de que já aceita a doutrina, os postulados. E é sensacional esse livro. Então essa ignorância faz com que a gente bloqueie esse canal que existe entre o encarnado e o desencarnado. Essa ignorância de querer achar, né, que sabe mais do que Jesus, que sabe mais que Deus. E falando desse senhor, ele criou ele começou a se afastar do espírito, no caso, né, do espiritismo, porque ele fundou uma nova seita, uma nova religião de projeciologia. E aí eu estava observando algumas palestras, ele usava termos que a gente usa no espiritismo só com nome diferente. Ele, obsessor, era um outro nome, influência espiritual era uma outra coisa, mas ele começou, infelizmente, não é, porque não é fácil, a gente não está aqui incriminando a pessoa, a gente está analisando como é difícil exercer a mediunidade, não é, no mundo de hoje, um mundo extremamente materialista, um mundo extremamente violento, em que há uma competição, né? Nós não estamos sendo criados para ser colaboradores, mas sim competidores. Então, o quanto foi difícil para ele exercer isso. Então, eu acho que essa ignorância que o Telestro está falando passa por aí. E ele continua. Só um pouquinho, né? Eu vou falar um pouquinho mais dessa ignorância, porque ele fala aqui, ó, que a ignorância é a mãe das misérias, das fraquezas. Isso a gente sabe na sociedade nossa, começa por aí o nosso raciocínio. Os países mais desenvolvidos são os que têm as melhores fugiu aqui a palavra. É os que têm a melhor educação. Eu queria falar outra coisa, mas não saiu. Mas é que a gente sabe disso. Os governos que não querem o esclarecimento do povo, querem que ele continue na ignorância. Não é assim que funciona? Todo mundo sabe que é assim. Por isso que ele está dizendo também, é a mãe das misérias. No caso do movimento espírita, a nossa ignorância é em não saber aquilo que Allan Kardec codificou. A mensagem dos espíritos. A doutrina não é de Allan Kardec, a doutrina é dos espíritos. Isso mesmo fala. Então, o que esse missionário de Jesus, Allan Kardec, literalmente deu a vida para que a gente tivesse a obra aqui. Chico Xavier depois,
Dona Ivone, já falamos nela. Então, tem uma fonte ali de informações que nós temos para sair dessa questão da miséria e da fraqueza e dos crimes. Porque conforme está no Livro dos Espíritos, na questão, se eu não me engano, 780, a gente sabe que o progresso intelectual é que vai impulsionar o moral. Então, a ignorância, o conhecimento, ao contrário da ignorância, ele é a mãe da fortaleza nossa, da nossa riqueza, que é o contrário das misérias e das fraquezas. No livro Seara dos Médios, o Emmanuel fala exatamente sobre isso no capítulo 11. Fome e ignorância. No último parágrafo dessa página, ele diz assim: todos sabemos que o pão entregue pelos discípulos a Jesus, a fim de ser multiplicado em favor dos famintos, é aproximadamente o mesmo de hoje que podemos amassar com facilidade. Mas a luz entregue pelo Senhor aos discípulos, para ser multiplicada em favor dos ignorantes, exige perseverança incansável no serviço do bem aos outros, com espírito de amor puro e sacrifício integral. Então, nessa página, ele diz assim: não é para negar o pão, de jeito nenhum, é obrigação nossa. É só se colocar no lugar do outro que está com fome. Mas acima do pão, a gente tem que dar a luz do conhecimento, a gente tem que procurar nas nossas casas religiosas, passar a luz do conhecimento. E a gente pode falar mais especificamente aqui da evangelização. A gente fornece o pão, a merenda e tudo mais para quem precisa, mas é a luz do conhecimento para aqueles espíritos que estão ali. E também na questão da ignorância, Tereza, a gente falou de mediunidade, vem falando, que é o que vai focar o assunto, né? Uhum. No livro Consolador, a gente desmistificar um pouco isso, o Emmanuel coloca no livro Consolador, na questão 231, muito interessante. Perguntaram a ele assim: olha, considerando que numerosos agrupamentos espíritas se formam apenas para a doutrinação das entidades perturbadas do plano invisível, quais os mais necessitados de luz, os encarnados ou os desencarnados? Olha a pergunta que fizeram. Muito grupamento espírita se forma em cima da reunião, e única e exclusivamente da reunião mediúnica. É a mais importante da casa. Como se ela fosse a reunião mais importante da casa. E não é. É o que ele vai dizer aqui. Olha a resposta do Emmanuel. Tal necessidade é comum a uns e outros. Quer dizer, a necessidade de informação, de acabar com essa ignorância, é tanto do desencarnado como do encarnado. Ele continua: é justo que se preste auxílio fraterno aos seres perturbados e sofredores das esferas mais próximas da Terra. Entretanto, é preciso convir que os espíritos encarnados carecem de maior percentagem de iluminação evangélica que os invisíveis, mesmo porque, sem ela, que auxílio poderão prestar ao irmão ignorante e infeliz? A lição do Senhor não nos fala do absurdo de um cego a conduzir outros cegos? O que ele está dizendo? Se o encarnado se iluminar, ele muda o comportamento e afasta e doutrina automaticamente o espírito sofredor, que é o caso do Divaldo que a gente citou no programa passado do Máscara de Ferro. O que motivou o Máscara de Ferro a modificar o Máscara de Ferro foi o comportamento do Divaldo, que culminou com o Divaldo pegando para cuidar da que foi mãe dele que estava jogada na rua, um bebê jogado na rua, que tinha sido mãe dele. Mas a resposta termina assim: por esta razão é que toda reunião de estudos sinceros dentro da doutrina é um elemento precioso para estabelecer o roteiro espiritual a quantos desejam o bom caminho. A missão da luz é revelar com verdade serena. A grande maravilha do amor é o seu profundo e divino contágio. Por esse motivo, o espírito encarnado, para regenerar os seus irmãos da sombra, necessita iluminar-se primeiro. E a gente só vai conseguir se iluminar através da informação. Então, o centro espírita, ele, a necessidade primordial não ter reunião mediúnica. Se tiver médium e que estude, é o que Divaldo fala em algumas palestras. Se você é médium, vou repetir ele falando, quem sou eu para dizer isso, mas é ele falando assim: se você tem mediunidade realmente, quer colaborar no sentido da tarefa na sua mediunidade, mas você não tem tempo de ir na casa espírita, só tem tempo de ir num dia na casa espírita, vá na reunião de estudo. Vá na reunião de estudo, porque ela é a principal, que é o que o Emmanuel está dizendo aqui. Porque médios, reuniões mediúnicas, gente, sempre teve
porque o espiritismo tem 160 anos e antes, como é que era feito? Como é que era doutrina? Não tinha doutrinação? Tinha sim. Divaldo Franco fala disso também. Desdobrado pelo sono, os médios eram incorporados nos médios, os espíritos, e doutrinados pelos espíritos no plano espiritual. E uma outra coisa a se pensar é que o encarnado esclarecido, criança, jovem ou adulto, ele provavelmente não vai se tornar um espírito sofredor quando desencarnar. Não é porque ele vai, em tese, né, ele desencarnaria mais esclarecido, mais evangelizado. Mas, né, se existem médios, muitas das vezes útil, né, que a casa possa separar um cantinho para que esse encarnado desenvolva a sua tarefa, até porque a doutrina espírita ela foi revelada através de médiuns, então há realmente essa importância, né, de nós continuarmos tendo médiuns para de alguma maneira ajudar os sofredores e também receber as instruções do mundo espiritual, porque não é só no sentido de esclarecer e dialogar com o sofredor, mas também receber o auxílio que vem do mundo espiritual, não é? E aí ele continua. Grandes instrutores nos fluidos da carne amedrontam-se, por sua vez, diante dos atritos humanos e se recolhem indevidamente na concepção que lhes é própria. Então, ele já falou problema da ignorância, agora ele vai falar de um problema que se chama fuga. Então, muitos que encarnaram com a tarefa de dialogar e com a tarefa mediúnica, propriamente dita, né, não querem por alguma, né, como ele diz aqui, por conta do sofrimento que vive, se isola. A Joana de Ângeles costuma dizer que todos nós, os seres humanos, nós podemos ser classificados, acho que é no livro Plenitude que ela fala isso. Todos podemos ser classificados diante da dor quando ela nos chega. Tem aqueles que são totalmente insensíveis, que são ainda muito primitivos. Então, são os psicopatas, não sentem nada. Tem aqueles outros que já começam, né, a se sensibilizar mais um pouco. Tem aqueles que são rebeldes, não é? Tem aqueles que são já mais iluminados, já conseguem receber a dor e agradecer por ela, que não é o nosso caso. Mas tem aqueles que fogem, que de alguma maneira ou vão para a depressão, ou abandonam a tarefa totalmente a que foram chamados a realizar, no caso da mediunidade, não é? Ou outros que resolvem, o mundo está perdido e resolve se isolar do mundo. Então é isso que ele está falando. Olha, vamos repetir. Grandes instrutores nos fluidos da carne, quer dizer, espíritos que vieram preparados para a mediunidade, para o diálogo, amedrontam-se, por sua vez, diante dos atritos humanos e se recolhem e fogem indevidamente na concepção que lhes é própria. Então, aí ele está botando um segundo problema, né, que existe naqueles que não conseguem efetuar a tarefa da mediunidade em contento. Ele já falou da ignorância, né, desse afastamento que a gente tem das verdades eternas, e agora ele está começando a falar da fuga, daqueles que sabem que vieram, né, para o trabalho da mediunidade e não querem saber disso. Não, eu não quero problema, não quero aborrecimento, e aí a gente, muitas das vezes, aí chega no mundo espiritual totalmente desequilibrado porque não conseguiu cumprir a tarefa que veio, né? Estamos terminando. Final, né? No próximo programa a gente comenta mais um pouco, porque isso leva a gente à parábola dos talentos, né? Em que escondeu o talento. A gente vai falar um pouco disso aí, né? Então, porque ele fala aqui da grandes instrutores, ele fala de grandes instrutores, quer dizer, pessoas muito bem preparadas. Indevidamente. Mas aí é o medo, né? É o medo. Bom, estamos terminando mais um programa. Hoje nós estudamos o capítulo 6 do livro Os Mensageiros, agradecendo a todos os ouvintes, mandando um grande abraço a todos aqueles que têm a paciência de nos ouvir. Muita paz de Jesus.
Muita paz a todos, fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marcos Antônio e Tereza Cristina.